Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Allan Kardec, ano 1, dezembro de 1858. Número 12, parte B. Sensações dos espíritos. Sofrem os espíritos? Que sensações experimentam? Tais perguntas nos são naturalmente dirigidas e as procuramos responder. Inicialmente, devemos dizer que, para tanto, não nos contentamos com respostas dos espíritos. De certo modo, tivemos que considerar a sensação como um fato através de numerosas observações. Numa de nossas reuniões, pouco depois de havermos recebido de São Luís uma bela dissertação sobre a avareza, cuja publicação foi feita em nosso número de fevereiro, um dos nossos secretários contou o fato que se segue a respeito daquela dissertação. Numa pequena reunião de amigos, ocupávamos-nos de evocações quando, inopinadamente e sem que o tivéssemos chamado, apresentou-se um espírito que havíamos conhecido muito bem e que em vida poderia ser servido de modelo ao retrato do avarento, feito por São Luís. Um desses homens que vivem miseravelmente no meio da fortuna, que se privam não para os outros, mas para acumular sem proveito para ninguém. Foi no inverno e nós estávamos perto do fogo. De repente, aquele espírito nos lembrou o seu nome, no qual estávamos longe de pensar, e nos pediu permissão para vir durante 3 dias aquecer-se à nossa lareira, dizendo que sentia horrivelmente o frio que voluntariamente suportara durante a vida e que por avareza obrigara os outros a suportar. Acrescentou que isto ser-lhe-ia um alívio se nós o quiséssemos conceder. Aquele espírito experimentava a penosa sensação de frio, mas como a experimentava? Nisto é que está a dificuldade. A respeito, dirigimos-nos a São Luís as perguntas que se seguem. Tereis a bondade de dizer-nos como esse espírito de avarento, que não tinha mais o corpo material, podia sentir frio e pedir para se aquecer? Podes imaginar os sofrimentos do espírito pelos sofrimentos morais. Compreendemos os sofrimentos morais como pesares, remorsos, vergonha, mas o calor e o frio, a dor física, não são efeitos morais. Os espíritos experimentam estas espécies de sensações? Tua alma sente frio? Não, mas tem a consciência da sensação que age sobre o corpo. Parece disso decorrer com esse espírito de avarento. Não sentia um frio real. Tinha a lembrança da sensação do frio que havia suportado, e esta lembrança lhe era como uma realidade, tornava-se um suplício. É mais ou menos isto. Fique bem entendido que há uma distinção que compreendeis perfeitamente entre a dor física e a dor moral. Não se deve confundir o efeito com a causa. Se bem compreendemos, poder-se-ia, ao que parece, explicar as coisas do seguinte modo. O corpo é o instrumento da dor. É, senão, a causa primária, pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção dessa dor. Esta percepção é o efeito. A lembrança que disso conserva pode ser tão penosa quanto a realidade, mas não pode ter ação física. Realmente, nem frio nem calor intensos podem desorganizar os tecidos. A alma nem pode ficar gelada nem queimada. Não vemos diariamente a lembrança ou a apreensão de um mal físico produzir o efeito da realidade? Ocasionar até a morte? Todo mundo sabe que pessoas amputadas sentem dor no membro que não existe mais. Certamente a sede não é este membro, o qual nem é mesmo o ponto de partida da dor. O cérebro consertou-lhe a impressão. Eis tudo. Pode-se, pois, crer que existe algo de análogo nos sofrimentos do espírito após a morte.
Serão justas estas reflexões? Sim, mais tarde compreendereis ainda melhor. Esperai que outros fatos vos forneçam novos pontos de observação. Podereis tirar conclusões mais completas. Isto se passava no começo do ano de 1858. Efetivamente, desde então, um estudo mais aprofundado do perispírito, que representa um importante papel em todos os fenômenos espíritas e do qual ainda não se havia tomado conhecimento, as aparições vaporosas ou tangíveis, o estado do espírito no momento da morte, a ideia tão frequente no espírito de que ainda se acha vivo, o quadro impressionante dos suicidas, dos supliciados, dos que se absorveram dos prazeres materiais e tantos outros fatos vieram lançar uma luz sobre esta questão e deram lugar a explicações cujo resumo fazemos a seguir. O perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. É tirado do meio ambiente, do fluido universal. Tem simultaneamente algo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que a quintessência da matéria é o princípio da vida orgânica, mas não o é da vida intelectual. A vida intelectual está no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, estas sensações estão localizadas em órgãos que servem de canal. Destruído o corpo, as sensações tornam-se gerais. Eis porque o espírito não diz que sofre da cabeça em vez dos pés. Além disso, é necessário não confundir as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Não podemos tomar estas últimas senão como um termo de comparação e não como analogia. Um excesso de calor ou de frio pode desorganizar os tecidos do corpo. Entretanto, não atinge o perispírito. Desprendido do corpo, o espírito pode sofrer, mas este sofrimento não é como o do corpo. Contudo, não é um sofrimento exclusivamente moral, como o remorso, de vez que se queixa de frio ou de calor. Não sofre mais no inverno do que no verão. Vimos-los passar através das chamas sem experimentar nenhum sofrimento. Assim, nenhuma impressão sobre eles pode exercer a temperatura. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo de que o próprio espírito nem sempre se dá perfeita conta. Precisamos porque a dor não é localizada e não é produzida por agentes externos. É mais uma lembrança do que uma realidade, posto seja uma lembrança realmente penosa. Há, entretanto, algo mais que uma lembrança, como passaremos a ver. Ensina-nos a experiência que no momento da morte o perispírito se desprende, mais ou menos lentamente do corpo. Durante os primeiros instantes, o espírito não se dá conta da situação. Não se julga morto, sente-se vivo, vê o corpo ao lado e sabe que é seu, mas não compreende que, no mesmo, esteja separado. Esse estado dura enquanto existe um lugar entre o corpo e o perispírito. Recordemos a evocação do suicida da casa de banhos da Samaritana, descrita em nosso número de junho. Como todos os outros, ele dizia: "Entretanto, sinto que os vermes me roem." Ora, seguramente os vermes não roem o perispírito, e ainda menos o espírito, apenas roem o corpo. Mas, com a separação entre o corpo e perispírito não era completa, o resultado era uma espécie de repercussão moral que lhe transmitia a sensação do que se passava no corpo. Repercussão, talvez, não seja o vocábulo o qual poderia fazer supor um efeito muito material. Era antes a visão daquilo que se passava em seu corpo, ao qual estava ligado o seu perispírito, que lhe produzia uma ilusão que tomava como realidade.
Assim, não é uma lembrança, pois que em vida não tinha sido roído pelos vermes, era um sentimento atual. Vemos por aí as deduções que podem ser tiradas dos fatos, quando observados com atenção. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito, por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente aquilo que é chamado fluido nervoso. Morto, o corpo não mais sente, porque nele já não há espírito nem perispírito. Desprendido do corpo, o perispírito experimenta a sensação. Entretanto, como esta não lhe chega através de um canal limitado, é geral. Ora, como na realidade existe apenas um agente transmissor, desde que é o espírito que tem a consciência, disto resulta que se pudesse existir um perispírito sem espírito, este não sentiria mais do que o corpo quando morto. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a qualquer sensação dolorosa. É o que acontece com os espíritos completamente depurados. Sabemos que quanto mais estes se depuram, tanto mais eterizada se torna a essência do perispírito, de onde se seguem que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o perispírito se torna menos grosseiro. Dir-se-á, entretanto, que as sensações agradáveis são transmitidas ao espírito pelo perispírito, assim como as desagradáveis. Ora, se o espírito puro é inacessível a umas, deve sê-lo igualmente a outras. Sim, sem dúvida, para as que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som de nossos instrumentos, o perfume de nossas flores, nenhuma impressão lhe causa. Entretanto, há neles sensações íntimas de um encanto indefinível, do qual nenhuma ideia podemos fazer, porque a tal respeito somos como cegos de nascença em relação à luz. Sabemos que isso existe, mas por que meio? Nossa ciência aqui faz alto. Sabemos que há percepção, sensação, audição, visão, que estas faculdades são atributos de todo o ser e não, como no homem, de uma parte do ser. Mas, ainda uma vez, por que meio? Eis o que ignoramos. Os próprios espíritos não nos podem dar contas porque nossa linguagem não é apta a exprimir ideias que não possuímos, do mesmo modo que um povo cego não teria expressões para exprimir os efeitos da luz, ou a linguagem dos selvagens, meios para descrever as nossas artes, as nossas ciências e as nossas doutrinas filosóficas. Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões de nossa matéria, queremos falar dos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não tem analogia aqui na Terra. Já o mesmo não se dá com aqueles cujo perispírito é mais denso. Estes percebem os nossos sons, os nossos odores, mas não por uma parte limitada do seu ser, como quando vivos. Poder-se-ia dizer que as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o seu ser, e assim chegam ao sensorium comune, que é o próprio espírito. Posto que de maneira diferente, é talvez mesmo com uma impressão diferente o que produz uma modificação na percepção. Eles ouvem o som de nossa voz, entretanto nos entendem sem o recurso da palavra, pela simples transmissão do pensamento, o que vem em apoio daquilo que dizíamos, isto é, que tal penetração é tanto mais fácil quanto mais desmaterializado é o espírito. Quanto à visão, ela independe de nossa luz. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma. Para esta não existe obscuridade.
No entanto, ela é mais extensa e penetrante nas mais depuradas. A alma, ou espírito, tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções. Na vida corpórea, estas são obliteradas pela grosseria de nossos órgãos na vida extracorpórea, e são cada vez menos à medida que se esclarece o envoltório semimaterial. Tirado do meio ambiente, este envoltório varia segundo a natureza dos mundos. Passando de um mundo a outro, os espíritos mudam de invólucro, como nós mudamos as roupas ao passar do inverno ao verão ou do polo ao equador. Quando nos vêm visitar, os espíritos mais elevados revestem-se, pois, de seu perispírito terrestre, e desde então suas percepções se operam como nos nossos espíritos comuns. Mas todos, tanto inferiores como superiores, nem ouvem nem sentem senão aquilo que querem ouvir ou sentir. Sem órgãos sensitivos, podem à vontade tomar as suas percepções ativas ou anulá-las. Existe apenas uma coisa que são obrigados a ouvir: os conselhos dos bons espíritos. A vista é sempre ativa, mas podem tornar-se reciprocamente invisíveis. Segundo a posição que ocupam, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, mas não dos superiores. Nos primeiros momentos que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre confusa e perturbada. Classifica-se à medida que se desprende e pode adquirir a mesma clareza que durante a vida, independentemente de sua penetração através dos corpos, para nós opacos, quanto a sua extensão através do espaço infinito, no passado como no futuro. Depende do grau de pureza e de elevação do espírito. Dirão que toda esta teoria não é nada animadora. Imaginávamos que, uma vez desembaraçados do grosseiro invólucro material, instrumento de nossas dores, não mais sofreríamos. E eis que nos ensinam que sofreremos ainda, desta ou daquela maneira, mas nem por isso deixamos de sofrer. Ai de nós, podemos mais sofrer e por muito tempo. Mas também podemos não mais sofrer desde o momento em que deixamos a vida corpórea. Estes sofrimentos terrenos são por vezes independentes de nós. Muitos, porém, são consequências de nossa vontade. Remontemos à fonte e veremos que o mais das vezes são efeitos de causas que poderíamos ter evitado. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões? O homem que tivesse vivido sobriamente, que não tivesse abusado de nada, que tivesse sido sempre de gostos simples, modestos, nos seus desejos, poupar-se-ia a muitas atribuições. O mesmo se dá com o espírito. O sofrimento que padece são sempre consequências da maneira por que viveu na terra. Certamente não sofrerá mais de gota ou de reumatismo, mas terá outros sofrimentos que não representam menos. Vimos que estes são os resultados dos laços que ainda o prendem à matéria, que quanto mais desprendido da influência desta, ou, por outras palavras, quanto mais desmaterializado, menos penosas são as suas sensações. Ora, dele depende libertar-se de tal influência, já nesta vida. Possui o livre-arbítrio e, consequentemente, a escolha entre o fazer e o deixar de fazer. Que domine as suas paixões animais, que não tenha ódio, inveja, ciúme e orgulho, que não se deixe dominar pelo egoísmo, que purifique sua alma pelos bons sentimentos, que pratique o bem, que não ligue as coisas deste mundo, senão a importância que merecem. E então, mesmo no seu envoltório corporal,
já será depurado e desprendido da matéria. E ao deixar este envoltório, não lhe sofrerá a influência. Os sentimentos físicos que houver experimentado não lhes deixarão uma lembrança penosa. Não lhe restará nenhuma expressão desagradável, porque elas terão afetado o corpo, mas não o espírito. Será feliz em ter se libertado, e a calma de consciência o livrará de qualquer sofrimento moral. Interrogamos os milhares de espíritos que pertencem a todas as camadas sociais e a todas as posições. Estudamo-lo em todos os períodos de sua vida espiritual. Desde o momento em que deixaram o corpo, seguimos-los passo a passo nesta vida de além-túmulo, a fim de observar as mudanças neles operadas, nas ideias e nas sensações. E a tal respeito, não foram as criaturas mais vulgares as que ofereceram material menos interessante para estudo. Ora, nós vimos sempre que os sofrimentos estão em relação com a conduta, cuja consequência eles sofrem, e que esta nova existência é a fonte de inefável felicidade para aqueles que seguiram o bom caminho. De onde segue que os que sofrem porque o quiseram, e que se não devem queixar senão de si mesmos, quer neste mundo, quer no outro. Certos críticos ridicularizaram algumas de nossas evocações, como, por exemplo, a do assassino Le Maire, achando original que nos ocupássemos de seres tão ignóbeis quando temos espíritos superiores à nossa disposição. Esquecem que é exatamente por isso que, de certo modo, aprendemos a natureza do fato, ou melhor dito, em sua ignorância, da ciência espírita. Não veem nesses diálogos mais do que uma conversa, mais ou menos divertida, cujo alcance não compreendem. Temos algures que um filósofo dizia depois de haver conversado com um camponês: aprendi mais com esse rústico do que com todos os sábios. É que ele sabia ver além da superfície. Para o observador, nada é perdido. Encontra ensinamento úteis até no criptógramo que cresce nos esterqueiras. Recusa-se o médico a tocar numa ferida horrenda quando se trata de aprofundar a causa do mal? Ainda uma palavra sobre o assunto. O sofrimento de além-túmulo tem um termo. Sabemos que os mais baixos espíritos podem elevar-se e purificar-se em novas provas. Isso pode ser demorado, muito demorado, mas de cada um depende abreviar esse tempo penoso, porque Deus o escuta sempre, desde que o submeta à sua vontade. Quanto mais desmaterializado é o espírito, mais vastas e lúcidas são as suas percepções. Quanto mais se acha sob o império da matéria, o que depende inteiramente do seu gênero de sua vida terrena, mais limitadas e veladas serão elas. Quanto mais a visão moral se estende para o infinito, tanto mais a do outro se restringe. Assim, pois, os espíritos inferiores têm apenas uma noção vaga, confusa, incompleta e por vezes nula de futuro. Não veem o termo de seus sofrimentos e por isso pensam sofrer eternamente, o que lhes é um castigo. Se a posição de uma aflitiva, mesmo terrível, não é, entretanto, desesperadora, a dos outros é, porém, eminentemente consoladora. A nós, pois, cabe escolher, isto é, das mais alta moralidade. Os cépticos duvidam, de sorte que os aguardam após a morte. Nós lhe mostramos o que há, com o que julgarmos prestar-lhe um serviço. Assim, vimos mais de um recuar de seu erro, ou pelo menos começar a refletir sobre aquilo de que antes faziam troça.
Nada como nos darmos conta da possibilidade das coisas. Se sempre tivesse sido assim, não haveria tantos incrédulos, e com isso teriam ganho a religião e a moral pública. Para muitos, a dúvida religiosa vem da dificuldade de compreender certas coisas. São espíritos positivos, são organizados para a fé cega, que só admitem aquilo que para eles tem uma razão de ser. Tornemos estas coisas acessíveis à sua inteligência e eles aceitarão, porque no fundo não pedem mais do que isto a fim de crerem e porque a dúvida lhes é uma situação mais penosa do que imaginamos ou do que eles manifestam. Em tudo quanto dissemos, não há um sistema ou ideias pessoais. Também não foram alguns espíritos privilegiados que nos ditaram essa teoria. Ela é resultado de estudos feitos sobre individualidades, corroborados e confirmados por espírito cuja linguagem nenhuma dúvida pode deixar quanto à sua superioridade. Julgamo-los por suas palavras e não pelo nome que carregam ou que podem atribuir. Dissertações de além-túmulo. O sono. Pobres homens, como conheceis pouco os mais ordinários fenômenos que fazem a nossa vida? Tende-vos, por muitos sábios pensais possuir uma vasta erudição, e a estas simples perguntas que fazem todas as crianças. Que é o que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? Ficais interditos. Não tenho a pretensão de vos fazer compreender aquilo que vos quero explicar, porque há coisas às quais o vosso espírito ainda não pode submeter-se, porque não admite aquilo que não compreende. O sono liberta inteiramente a alma do corpo. Quando dormimos, ficamos momentaneamente no estado em que, de maneira definitiva, nos encontramos depois da morte. Os espíritos que cedo se desprenderam da matéria por ocasião da morte têm sono inteligente. Quando estes dormem, reencontram a sociedade de outros seres que lhes são superiores. Viajam, conversam e com eles se instruem. Trabalham até em obras que, ao morrer, acham acabadas. Isso, mais uma vez, deve ensinar-nos que não devemos temer a morte, pois que morremos todos os dias, conforme o dizer de um santo. Isto quando os espíritos elevados. Mas para a massa dos homens que com a morte ficam longas horas nesta perturbação, nesta incerteza de que vos falaram, estes vão a mundos inferiores à terra, onde os chamam antigas afeições e buscam prazeres ainda mais baixo que os que têm aqui. Vão aprender doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis e mais nocivas que as que professam em vosso meio. E o que estabelece a simpatia na terra não é senão o fato de nos sentirmos, ao despertar, aproximados pelo coração, àqueles com quem acabamos de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. O que também explica as antipatias invencíveis é que, no fundo do coração, sabemos que essas criaturas têm uma consciência diferente da nossa, pois as conhecemos sem jamais a termos visto com os olhos. É ainda o que explica a indiferença, pois que não buscamos fazer amigos quando sabemos que temos outros que nos amam e nos querem. Numa palavra, o sono influi mais do que pensais sobre a nossa vida. Por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em contato com o mundo dos espíritos, o que permite que os espíritos superiores, sem muita repulsa, consintam em vir encarnar-se em vosso meio. Deus quis que, durante o seu contato com o vício, eles pudessem vir retemperar-se na fonte do bem, a fim de não falirem. Eles que vêm para instruir os outros.
O sono é a porta que Deus lhe abriu para os amigos do céu. É o recreio após o trabalho, a espera da grande libertação, a libertação final que os deve reintegrar em seu verdadeiro meio. O sonho é a lembrança daquilo que o vosso espírito viu durante o sono. Notai, porém, que não sonhais sempre, porque nem sempre vos lembrais daquilo que vistes, ou de tudo quanto vistes. Não é a vossa alma em todo o seu desdobramento, muitas vezes não é mais que a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida ou a vossa chegada, a que se junta a lembrança daquilo que fizeste, ou que vos preocupa no estado de vigília. Sem isso, como explicar esses sonhos absurdos, tanto dos mais sábios como dos mais simples? Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Aliás, dentro em pouco, vereis desenvolver-se uma nova espécie de sonhos. Ela é tão antiga como a que conheceis, mas vós a ignorais. O sonho de Joana, o de Jacó, o dos profetas judeus e o de alguns adivinhos indianos. Este sonho é a lembrança da alma inteiramente desprendida do corpo, a lembrança dessa segunda vida que vos fala há pouco. Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos, naqueles em que vos recordais, pois sem isto caireis nas contradições, em erros, funestos à vossa fé. Observação. Solicitado a declinar o seu nome, o espírito que ditou esta comunicação respondeu: Para quê? Pensais que só os espíritos de vossos grandes homens é que vos vêm dizer boas coisas? Então não valem nada todos aqueles que não conheceis ou que não têm nome na vossa terra? Sabei que muitos tomam um nome apenas para vos satisfazer. As flores. Observação. Esta comunicação e a seguinte foram obtidas pelo Sr. F., o mesmo de quem falamos em nosso número de outubro, a propósito dos obsedados e subjugados. Por aí pode-se julgar a diferença entre a natureza de suas comunicações atuais e as de outrora. Sua vontade triunfou completamente da obsessão de que era vítima, e seu mau espírito não reapareceu. Estas duas dissertações que lhe foram ditadas por Bernard Palissy. As flores foram criadas no mundo como símbolo de beleza, da pureza e de esperança. Como o homem que se vê as corolas se abrirem todas as primaveras, as flores se fanarem para dar lugar a frutos deliciosos, como não pensa o homem que assim sua vida murchará para dar frutos eternos? Que vos importam, pois, as tempestades e as torrentes? Estas flores jamais perecerão, como não perece a mais frágil obra do Criador. Coragem, pois, homens que caís pela estrada, levantai-vos como o lírio após a tempestade, mais puros e mais radiosos. Como as flores, os ventos vos açoitam à direita e à esquerda. Eles vos derribam e sois arrastados pela lama. Mas, quando o sol reaparece, reergueis também vossas cabeças mais nobres e mais altas. Amai, pois, as flores. Elas são o emblema de vossa vida, e não deveis corar por serdes a elas comparados. Tende-as nos vossos vasos, nas vossas casas, mesmo nos vossos templos, pois elas estarão bem por toda parte. Em todos os lugares, elas levam a poesia, elevam a alma de quem a sabe compreender. Não foi nas flores que Deus desdobrou todas as suas magnificências?
De onde conhecereis as cores suaves com que o Criador alegrou a natureza, se não fossem as flores? Antes que o homem tivesse cavado as entranhas da terra para achar o rubi e o topázio, tinha as flores à sua frente, e esta variedade infinita de nuances já o consolava da monotonia da superfície da terra. Amai, pois, as flores, sereis mais puros, sereis mais amoráveis, talvez sejais mais infantis, mas sereis os filhos queridos de Deus, e vossas almas simples e sem mácula serão acessíveis a todo o seu amor, toda a alegria com que ele aquecerá os vossos corações. As flores querem ser tratadas por mãos esclarecidas. A inteligência é necessária à sua prosperidade. Durante muito tempo estivestes errados na terra, deixando tal cuidado à mão inábeis que as mutilavam, julgando embelezá-las. Nada mais triste que as árvores redondas ou pontiagudas de alguns dos vossos jardins, pirâmides de verdura que fazem o efeito de um monte de feno. Deixai que a natureza se desenvolva sob 1000 formas diversas. Aí está a graça. Feliz aquele que sabe admirar a beleza de uma haste que se balouça, semeando a poeira fecundante. Feliz aquele que vê em suas cores brilhantes um infinito de graça, de finura, de colorido, de nuances que fogem e se buscam, se perdem e se reencontram. Feliz aquele que sabe compreender a beleza da gradação dos tons, desde a raiz escura que se casa à terra, como as cores se fundem até o escarlate da tulipa e da papoula. Por que esses nomes rudes e originais? Estudai tudo isto e olhai as folhas que caem umas das outras como gerações infinitas, até o seu completo desabrochar sob a cúpula do céu. Não parece que as flores deixam a terra para lançar-se para outros mundos? Não parece que muitas vezes vergam dolorosas a cabeça por não poderem elevar-se ainda mais alto? Não julgamos que, por sua beleza, estejam mais próximas de Deus? Imitai-as, pois, e tornai-vos cada vez maiores, cada vez mais belos. Vossa maneira de aprender botânica também é defeituosa. Não basta saber o nome de uma planta. Aconselho-te, quando tiveres tempo, a trabalhar numa obra deste gênero. Defiro para mais tarde as lições que hoje desejaria dar-te. Elas tornar-se-ão mais úteis quando tivermos em mãos a sua aplicação. Então, falaremos do gênero de cultura, dos lugares que lhes convém, do arranjo do edifício para arejamento e a salubridade das habitações. Se publicares isto, corta os últimos parágrafos para que não sejam tomados por anúncios.